Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos à 11ª aula de Tópicos Especiais de Ciências Humanas de Filosofia. E hoje a gente vai falar sobre a sequência didática número 7, sobre Jürgen Habermas. Na verdade, a gente vai tentar aprofundar ou rever com um pouco mais de detalhes, com um pouco mais de eloquência, aquilo que já foi apresentado nas aulas de base comum, tá? Então, a nossa proposta hoje é justamente que a gente pegue aquela primeira ideia teórica de Habermas que foi apresentado na aula de base comum, da teoria da ação comunicativa, da razão comunicativa, e tente encontrar aqui um pouquinho mais de espaço e de sentido nela, tá certo? Então, é como se a gente fosse fazer uma revisão da nossa aula de base comum, mas trazendo aí alguns elementos a mais, alguns elementos que vão tentar nos deixar o assunto de uma forma mais clara e evidente, ok? Então, quando a gente vai falar de teoria da ação comunicativa, a gente vai falar justamente de uma teoria que é claro, a gente sempre espera que a teoria consiga vir para o mundo da prática, né? Que a teoria ela não fique só no mundo do pensamento, mas a princípio ela age conforme uma explicação abrangente das relações entre os seres humanos, visando a sua compreensão a partir de um modelo explicativo específico. É uma teoria que se fundamenta no conceito de ação, entendida como a capacidade que os sujeitos sociais têm de interagirem intra e entre grupos, perseguindo racionalmente objetivos que podem ser conhecidos pela observação do próprio agente da razão. Então, quando a gente vai falar da teoria da ação comunicativa, a gente vai tentar justamente encontrar uma ideia onde os interlocutores de uma conversa, de um diálogo, eles agem em prol da compreensão, eles agem em prol do entendimento mútuo. Então, o que Habermas ele vai começar a propor é justamente porque essa ação comunicativa, ela vai envolver não só o ato de falar, de se expressar, mas, sobretudo, o ato de fazer com que o diálogo se desenvolva, o ato de escutar, o ato de colocar as proposições e o ato de, a partir de então, tentar achar um consenso, um entendimento entre as partes desse diálogo, tá certo? Então, essa proposta de que a teoria se fundamenta no conceito de ação, ela é muito importante. A gente não está falando aqui de uma coisa pacífica, de uma escuta pacífica ou de uma fala pacífica. A gente está falando justamente dessa ação do discurso. Excluídos os subsistemas da economia e da política, o que resta não é acessório, mas fundamental. Em termos simples, o que resta é o espaço da cultura, da sociabilidade e da subjetivação. É o espaço da criatividade e da racionalidade, onde falante e ouvinte vão ao encontro imbuídos das melhores intenções para construir consensos discursivos. Então, quando Habermas está falando aqui sobre a sua teoria da ação comunicativa, ele vai falar, claro, que ele não vai excluir o mundo da economia, o mundo da política, pelo contrário, mas para além desses dois mundos, onde as razões que os homens vão usar podem ser das mais diversas, para além desses mundos e desses diálogos específicos que a economia e a política exigem para si, a gente também vai poder encontrar o espaço da cultura, da sociabilidade, da criatividade, da racionalidade. E aí, o que é pautado por Habermas é que esses mundos, né, esses espaços, eles não são acessórios, eles não são enfeites, eles não estão ali por capricho,
mas pelo contrário, eles são fundamentais. Inclusive, para que eu possa traçar um diálogo, uma ação comunicativa em economia e política, eu preciso de um fundamento forte e consistente dessas tantas outras esferas, né? Desses tantos outros espaços que englobam esses assuntos. Então, Habermas ele vai falar justamente da importância da gente visar e focar esses espaços de cultura, sociabilidade, subjetivação, criatividade, racionalidade, para que a gente possa, a partir daí, conseguir construir propostas políticas, planos econômicos, para que a gente possa montar aquilo que Habermas vai chamar de mundo da vida, de uma forma que seja mais equilibrada e que seja coerente entre aqueles que compartilham desse mundo. Na ação comunicativa, e aí aqui eu coloquei duas frases do próprio Habermas. Na ação comunicativa, todos os participantes perseguem sem reservas fins ilocucionários com o propósito de chegar a um acordo que sirva de base a uma coordenação combinada dos planos de ação individuais. Para a ação comunicativa, só podem considerar-se determinantes aqueles atos de fala os quais vinculam pretensões de validez suscetíveis de críticas. Então, olha só que interessante. Quando Habermas ele vai falar sobre a questão da comunicação que tenta encontrar um consenso, um entendimento mútuo, ele vai colocar aí que existem regras para uma boa comunicação. Em geral, ele vai colocar que o estabelecimento e renovação das relações interpessoais nas quais o agente faz referência a algo pertence ao mundo das ordens legítimas. Então, ele vai colocar aqui, principalmente, que aquilo que é dito, aquilo que é narrado, aquilo que é posto em conversa, em diálogo, é inteligível, né? Eu preciso dessa característica da inteligibilidade. Outra regra que ele vai botar é que a exposição ou a pressuposição de estados e acontecimentos nos quais o falante faz referência ao mundo dos estados de coisas existentes. Eu preciso também perceber que o que está sendo dito é verdadeiro, né? Eu preciso usar argumentos que possam ser aceitos. Eu preciso desse caráter de verdade, onde eu posso afirmar, né, aquela condição da verdade. A expressão de vivência, isso é, a apresentação que o sujeito faz de si mesmo, no que o falante faz referência a algo, pertence ao seu mundo subjetivo, ao que ele tem acesso privilegiado. Então, eu preciso que aquilo que esteja sendo dito seja sincero. Eu preciso dessa característica da sinceridade para guiar o diálogo. E eu preciso que aquilo que está sendo dito seja moralmente válido e se justifique por direitos sociais. Eu preciso também dessa característica de retidão, tá? Então, quando o Habermas ele vai falar da ação da teoria, a teoria da ação comunicativa, perdão, quando ele vai falar dessa teoria, ele não está falando que é um diálogo sobre quaisquer circunstâncias, ou ele não está falando que vale tudo para esse diálogo. Pelo contrário, o que Habermas está falando é justamente que nós precisamos achar regras que guiem esse diálogo e que fomentem e forneçam condições de se achar esse consenso, de se achar esse entendimento mútuo. Então, por meio da ação comunicativa, o mundo da vida é colocado à prova. Aquele cenário que eu falei para vocês, onde muitos participam ao mesmo tempo da construção e da vivência desse mundo da vida.
Os sujeitos da ação comunicativa buscam entender-se e construir uma definição comum de cada situação e chegar a um consenso sobre algo no mundo. Perfeito? Então, hoje em dia, a gente pode notar que a questão da democracia, ela vai assumir uma posição central no pensamento de Habermas, justamente porque a democracia, dentro daquele cenário político, ela parte dessa prerrogativa da participação, né, dos indivíduos, e ela parte também dessa intenção de dar voz às diferenças, né? Numa tentativa de você dar voz às diferenças, também para que essas diferenças tentem achar em si um equilíbrio. A democracia se funda no entendimento entre as pessoas. Então, o que vai ficar subentendido aqui em Habermas é que cada ser humano ele precisa estar aberto para ouvir e entender o outro, jogando limpo e sendo honesto na discussão. Quando eu vou falar que eu preciso de um caráter de veracidade, de inteligibilidade, de sinceridade, de retidão, eu estou falando justamente que cada ser humano precisa, por ser racional, se comprometer em ouvir e entender o lado do outro, ser honesto na discussão. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não podemos negar ou não podemos ignorar de que os seres humanos não costumam ser honestos nas discussões e que, portanto, é preciso estabelecer regras para que o entendimento possa existir. O que seria esse entendimento? O entendimento ele seria justamente essa capacidade de discutir racionalmente, né? É quase impossível a gente ter uma conversa completamente racional. É quase impossível a gente colocar um ponto de discussão e não se deixar abalar pelos sentimentos, pelas emoções, pelas opiniões pessoais. Mas é possível. É quase impossível, mas não completamente. Essa ação comunicativa baseada na racionalidade, ela envolve principalmente comprometimento, né? O entendimento ele é o contrário da ruptura. O entendimento é o que vai tentar me buscar aí justamente elementos que tentem fazer com que os discursos eles se interliguem. E daí que Habermas identifica sérios limites no conceito de razão adotado nos últimos séculos, que teriam obstruído a implementação do projeto emancipador anunciado pelo Iluminismo. Habermas ele vai justamente falar que ao longo dos anos, ao longo do tempo, né, na construção da modernidade, do projeto iluminista, o conceito de razão ele foi se tornando muito técnico. Se até então essas diversas esferas da sociedade, do mundo da vida, elas eram basicamente que unificadas pela religião. Na modernidade, todas essas esferas elas ganham independência e passam a ser regidas por princípios distintos. E muitas das vezes esses princípios eles são incompatíveis. Então, a partir daí, a gente vai ver que vai existir uma tensão, uma tensão crescente entre essas diversas esferas, entre essas diversas racionalidades, entre esses diversos conteúdos que tendem a ser discutidos. Eu não tenho mais um processo unificador, né? Então,
com o passar do tempo, a razão ela foi se tornando muito técnica no sentido de que ela foi se fechando naquelas esferas da qual ela estava querendo dizer a respeito. Cada esfera, cada esfera ela vai ter o seu próprio jeito de dialogar, ela vai ter o seu próprio jeito de racionalizar, ela vai ter o seu próprio jeito de analisar as condições. E para eu entender, então, cada esfera, eu teria que buscar essa tecnicidade que existe em cada uma. E aí, de novo, nas palavras de Habermas, os padrões culturais de interpretação, avaliação e expressão funcionam como recursos para a obtenção do entendimento mútuo pelos participantes que desejam negociar uma definição comum de uma situação e, dentro dessa estrutura, chegar a um consenso a respeito de algo no mundo. Justamente porque Habermas ele vai falar que essa perda de sentido essa perda de sentido entre todas as esferas, entre essa falta de unificação entre todas essas esferas de economia, religião, política, cultura, enfim, elas podem encontrar alguns instrumentos de mediação que vão atuar como pontes entre esses fragmentos, trazendo de volta um mínimo senso de totalidade, né? E aí é justamente nessa parte que Habermas vai falar da teoria da ação comunicativa. A ação comunicativa, ela vai poder ser justamente um elo que traz todas essas esferas para conversar em conjunto. E a ação comunicativa, o discurso, o diálogo que busca o consenso, que busca o entendimento mútuo, ele pode ser capaz, então, aí de interligar esses vários mundos que foram fragmentados. Então, o mundo da vida mantém a possibilidade de diálogo e de obtenção de consenso sempre aberta, né? Esse cenário que todos nós participamos, que todos nós agimos, que todos nós compartilhamos. O mundo da vida, ele precisa dessa procura do consenso, dessa porta sempre aberta, vislumbrando uma solução para as muitas situações problemáticas existentes no fragmentado universo da modernidade. O mundo da vida e o mundo sistemático, o sistema, assumem um papel equivalente e essencial nas sociedades contemporâneas. A racionalidade instrumental, ela é típica do universo sistêmico. Avança como se fosse a única razão possível, limitando a emancipação da razão como um todo e pondo em risco o projeto da modernidade. Então, lembra quando eu falei para vocês na aula de base comum sobre a razão instrumental? Aquela razão que é muito técnica, aquela razão que é muito específica, aquela razão que faz muito parte do mundo do trabalho, porque é uma razão que visa objetivos, que visa chegar em algum lugar, que visa beneficiar alguém específico. É justamente essa razão do universo sistêmico, dessas várias esferas que se fragmentaram. Cada uma dessas esferas vai ter a sua própria razão instrumental. Então, o mundo da política, a esfera da política, ela tem ali a tua razão própria, a técnica, aquela razão objetiva, específica, que visa chegar a um lugar somente. A esfera da economia tem a sua razão própria. A esfera
da criatividade, da arte, da estética, tem a sua razão própria. Só que essas razões, elas são instrumentais. E como elas são instrumentos, como elas servem de ferramenta, muitas das vezes elas podem perder o lado crítico e serem tão somente usadas de forma automática, sendo usadas tão somente como ferramentas para se cumprir um objetivo único. O que Habermas está falando é que através da ação comunicativa, da razão comunicativa, é possível que a gente pegue todas essas esferas do mundo da vida e tente conversar com elas de uma vez só, novamente. Tente colocar todas essas esferas de novo em pauta e em discurso. Habermas, ele não está negando a importância da razão instrumental. Habermas está falando que a razão instrumental, ela tem um objetivo e um espaço específico, ponto. Mas que para além desse espaço específico, eu preciso pensar em outras condições e outras construções que a razão instrumental não é suficiente, ou que a razão instrumental não é um processo de libertação da razão ou do homem ou do seu pensamento. Então, eu preciso pensar em uma razão que tente abarcar, que tente atingir todas essas esferas fragmentadas do mundo. Então, na visão de Habermas, a emancipação da razão e o restabelecimento da liberdade podem ser possíveis através do fortalecimento de estruturas do mundo da vida, o que requer, por sua vez, o fortalecimento da razão comunicativa. Habermas identifica a necessidade de se ir além da ideia de uma razão centrada no sujeito, através da introdução de um outro paradigma, fundado na subjetividade. Nessa perspectiva, a realidade das sociedades contemporâneas deve ser compreendida não mais considerando o indivíduo como principal referência, mas, sobretudo, o espaço comum que existe entre os indivíduos, justamente entre esse mundo da vida, esse mundo que todos nós agimos, participamos e construímos. Então, o que Habermas vai falar é que na teoria da ação comunicativa, eu não estou pautado somente no meu eu, na minha impressão, no meu eu acho ou na minha razão individual, que segue um objetivo específico, que busca atingir um objetivo que é tão somente meu. Mas eu preciso dessa ideia de intersubjetividade. Eu preciso considerar que nesse mesmo cenário do mundo da vida, eu tenho que estabelecer critérios de relacionamento, eu tenho que criar canais de mediação, eu tenho que reduzir as tensões entre várias esferas, entre vários indivíduos, entre eu e o outro. Então, a razão comunicativa, ela vai vir justamente nessa tentativa de compreender que nesse mundo de vários participantes e de várias subjetividades, a gente tem como manter esse elo, essa ponte, essa ideia que liga um ao outro, né? Essa ideia de intersubjetividade. A ação e comunicação desempenham um papel fundamental nesse processo, o que requer, na esfera política, regimes cada vez mais democráticos. Em outras palavras, a defesa de um mundo da vida livre e a autonomia das diversas estruturas de valor que ele abrange, arte, ciência, religião, política, economia, bem como um desenvolvimento balanceado entre essas esferas, dependem da existência de práticas cada vez mais democráticas. Então, a razão comunicativa, ela não vai ser uma razão incompatível com as demais razões que regem cada uma das esferas, né? Ela vai ser uma razão típica do mundo da vida como um todo. Vai competir com a razão instrumental
que rege o universo sistêmico, o universo do trabalho, mas ela não vai ser contrária a ele. Ela vai justamente tentar trazer as particularidades, as minúcias de cada uma dessas esferas do mundo da vida para um plano mais universal, para que de fato se possa tentar achar um consenso, para que de fato possa se tentar achar um entendimento mútuo sobre as pautas, sobre aquilo que é necessário se colocar como discussão coletiva. Por isso que daí a ideia de democracia ela é tão interessante e é tão abordada por Habermas, justamente por ter essa conotação da participação plural e múltipla dos indivíduos. Tudo bem? Por favor, participem do Fórum de Dúvidas, para que vocês demonstrem para a gente aquilo que não ficou tão claro e evidente, para que vocês nos falem as suas ideias ou as suas observações. E bons estudos. Até a próxima aula.